Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Iniciamos o capítulo Socialização e Controle Social. Esse capítulo, ele dá sequência ao que nós já estávamos estudando sobre cultura. Por quê, Camilo? Porque a socialização, ela está diretamente relacionada à cultura. Vamos à definição. O que é o processo de socialização? O processo de socialização, ele consiste na transmissão dos códigos culturais de um grupo social aos indivíduos que dele fazem parte. E é isso daqui a gente começa a vivenciar desde a nossa primeira infância, desde o comecinho da nossa vida, tá? Em outras palavras, né, traduzindo de uma maneira mais acessível, digamos assim, o processo de socialização seria mais ou menos um processo de ensinar a cultura do grupo ao grupo, certo? Então, o processo de socialização, ele consistiria de ensinar como a pessoa deve se comportar na sociedade. Então, está ensinando essa pessoa a se comportar naquela sociedade. E isso se faz ensinando os códigos culturais, ensinando como a gente se comporta naquele grupo, como a gente se comporta naquela sociedade. E por isso, o processo de socialização, ele acontece em dois níveis. Ele acontece em dois estágios, digamos assim. O primeiro, na primeira infância, quando a gente ainda é muito pequeno, e essa interação, ela é face a face, ou seja, ela é direta, ela é próxima. Os indivíduos, eles são realmente próximos uns dos outros. Existe uma intimidade, uma afetividade entre eles. O principal agente de socialização nesse nível primário é a família, porque, em geral, é na família que nós temos o primeiro contato com essas regras, é na família que nós temos o primeiro contato com esses ensinamentos, tá? E aí essa família, geralmente, é aquele núcleo familiar, aquelas pessoas que moram na casa, ou, dependendo do contexto, pode ser um grupo um pouquinho maior. Mas esse nível, ele acontece na infância. Então, é muito importante ter isso em mente. Esse nível de socialização, ele se dá quando a gente ainda é bem pequeno, certo? E o segundo nível de socialização, que é chamado de socialização secundário, ele já ocorre de forma mais dispersa. Como assim, professora? Disperso? Ele acontece em um número maior de ambientes, de espaços, com maior número de pessoas. Por quê? Porque esse nível secundário, ele começa quando a gente ainda é criança e vai para a escola a primeira vez e se estende ao longo da nossa vida. Por quê? Porque durante toda a nossa vida, a gente ainda está aprendendo alguma coisa. Durante toda a nossa vida, nós ainda estamos aprendendo como nos comportarmos em determinados ambientes, em determinados espaços. E cada fase da vida tem uma novidade. Por exemplo, quando eu era criança, eu fui socializada, né? Quando iniciou a minha socialização primária, eu fui socializada com os meus pais e os meus avós, que moravam na mesma casa. Então, eles foram responsáveis por essa socialização primária. Eles que me ensinaram as primeiras regras, as primeiras regras mesmo de como eu deveria me comportar, começaram a me ensinar a falar. Então, eu aprendi que a gente falava português, comecei a falar, as primeiras palavras foram em português, porque fui socializada numa família que falava português. Então, tudo isso faz parte da socialização primária. A partir do momento que, com 3 anos de idade, os meus pais me colocam na escola, eu começo a vivenciar o processo de socialização secundária. Isso aconteceu com vocês também. Quando vocês foram para a escola a primeira vez, vocês começaram esse que nós chamamos de nível secundário. Deram sequência ao processo de socialização. Vocês continuaram sendo socializados, só que agora com pessoas diferentes, num grupo um pouco maior. Depois vocês foram socializados na igreja, com os amigos da rua. Enfim, a cada etapa da vida vai aumentando, né, os espaços, os agentes. Por isso que a gente diz que ali é de forma dispersa. E esse processo de socialização, ele vai se dar ao longo da vida porque nós estamos o tempo todo mudando de grupo. Por exemplo, no momento, né, eu estou grávida, então eu estou sendo socializada nesse grupo da maternidade. Então,
eu entro num grupo de WhatsApp, devido ao distanciamento, isolamento social, a gente não está tendo esse contato físico. Mas eu entro num grupo de WhatsApp, por exemplo, com gestantes, com mães de primeira viagem, e aí elas começam a falar sobre como é a rotina, blá, 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 blá. Isso é parte desse meu processo de socialização. Alguns de vocês, por exemplo, nesse período, começaram a trabalhar. Então, vocês estão começando ou ainda estão no mesmo nível, nível secundário. E estão tendo contato com outro grupo, com outros agentes no trabalho. Então, continua sendo o nível secundário. E aí vai até a avózinha lá que está no grupo dos bombeiros, que agora está parada das atividades, mas está lá no grupo dos bombeiros, aprendendo a fazer exercício que ela nunca aprendeu enquanto era jovem. Então, ela está sendo socializada também. Então, todo esse processo de socialização é do segundo nível, o nível secundário. Além do processo de socialização, vocês já perceberam que tem a necessidade de aprender um outro conceito. Vocês vão ver que esse capítulo é cheio de conceitozinhos. Aconselho que vocês peguem um caderninho, peguem uma folhinha e comecem a anotar esses conceitos para ir fixando melhor. Primeiro conceito, processo de socialização, que acontece em 2 níveis. Segundo conceito, os agentes de socialização. Quem são esses agentes de socialização? São aqueles que são responsáveis por implementar o processo. Ou seja, é quem ajuda a fazer esse processo. Quem faz esse processo com a gente, quem orienta a gente nesse processo. No nível primário, o principal agente são os pais, a família. Eu digo os pais, mas pode ser uma tia, uma avó. A família, a pessoa que é responsável pela criança. Ela é o principal agente, ela é o primeiro agente. Depois vem os professores, os amigos. Aí vai depender do grupo, né? Vai depender de como seja essa socialização. Pode ser o padre, o pastor, a coordenadora do grupo de jovens. Enfim, as pessoas que vão nos ensinando essas regras. Eles são os agentes de socialização. Atualmente, né, nós temos uma coisa muito forte que são as personagens ou personalidades que chegam até nós nas mídias, nas redes sociais. Eles também fazem parte do nosso processo de socialização. Aqui eu coloquei uma imagem da Lady Gaga, a imagem que era proposta no livro de vocês. Depois eu fiquei pensando que eu poderia colocar uma imagem mais atual. Poderia ter botado aqui, por exemplo, a Juliette, que acabou de vencer aí o Big Brother, né? Aqui a Lady Gaga, né? A gente vê como ela está sendo representada nessa foto. E do lado as fãs. Observa que todas essas meninas, moças, elas estão usando basicamente o mesmo look, os mesmos óculos. Ou seja, elas estão sendo influenciadas por essa personalidade. Essa personalidade está funcionando aqui, está representando aqui um agente de socialização que está influenciando essas jovens, né? Eu usei o exemplo da Juliette. Hoje em dia ela usa um brinco, um óculos, uma blusa e rapidamente isso esgota, né? Ou seja, ela está influenciando, ela está funcionando como esse agente de socialização. Claro que um grupo muito específico de gente que tem muito dinheiro, né? Porque eu não tenho dinheiro para comprar nem a blusinha parecida com a dela. Nem queria mesmo. Mas se eu tivesse, mesmo que eu quisesse, eu não teria o dinheiro, né? Então, esses personagens, essas personalidades, também são exemplos de agentes de socialização. E como é que nós temos acesso a eles? Por meio das redes sociais, das mídias. E nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, eles estão sendo mais intensos ainda, né? Já que essa interação física, de fato, está mais restrita. Continuando com os nossos conceitos importantes. Um outro conceito muito importante quando a gente fala da socialização são as instituições sociais. As instituições sociais, elas não são prédios, elas não são instituições físicas, tá? As instituições sociais, elas são definidas como um conjunto relativamente estável de padrões culturais que servem como modelo para os indivíduos. Por que relativamente estável? Como a gente já viu na nossa aula sobre cultura, os padrões culturais, eles também podem se modificar.
Embora essa modificação ela não seja rápida, essa modificação ela acontece, mas ela acontece de maneira gradual. Por isso que eu coloco aqui relativamente estável. São padrões culturais relativamente estáveis que servem de modelo para os indivíduos. Por exemplo, na nossa sociedade, o casamento é uma instituição social. Porque quando a pessoa fala que ela é casada, você já imagina mais ou menos do que se trata, né? Que ela tem um companheiro ou companheira fixo, né? É só uma pessoa. Por quê? Porque na nossa sociedade, os casamentos eles são monogâmicos. Inclusive, a poligamia é crime. Se a pessoa for casada com mais de um, ela está cometendo um crime, né? Então, quando a pessoa diz que é casada, você já imagina que ela vive numa relação monogâmica, relativamente estável, que ela mora junto com a outra pessoa, porque esses são as características do casamento na nossa sociedade. E essas características, elas são relativamente estáveis. Então, quando eu chego para vocês e digo, eu sou casada, você já imagina que eu moro junto com uma pessoa, que eu tenho um companheiro fixo, né? Se eu digo que eu sou hétero, você já imagina que é um homem. Então, existem esses padrões dentro dessa instituição social que é o casamento. Professora, pode citar outros exemplos? Claro, vamos lá. Esses padrões, essas instituições sociais, elas referem-se a padrões e normas que se aplicam a diferentes grupos, tá? Como, por exemplo, a família, a escola, a religião. Tudo isso é instituição social. A família, quando a gente fala em família, você já imagina mais ou menos como é uma família. Por isso que tem ditados que dizem, por exemplo, que toda família tem problema, toda família tem confusão, porque a gente já imagina mais ou menos como é uma família, né? Contém as suas particularidades, mas tem coisa que se repete em todo canto. Por isso que ontem, por exemplo, a gente... ontem não. Recentemente, eu estava vendo sobre a morte do Paulo Gustavo, né? E aí, sobre o filme A Minha Mãe é uma Peça, e por que ele fez todo sucesso, né? Porque a gente tem muito forte as características de como uma mãe se comporta. Então, pelo menos em uma ou duas falas, a gente se reconhece, a gente reconhece as nossas mães naquele filme. Por quê? Porque a ideia de família é um padrão cultural relativamente estável, é uma instituição social. A escola, a professora Marcela disse que não era um prédio. É porque que eu não estou falando da escola, o prédio físico, mas a ideia de escola. Quando a gente fala como é uma escola, você já imagina mais ou menos como ela é. Por quê? Porque ela é uma instituição social. A religião, por mais diferente que seja a religião, basicamente ela é feita de quê? Ela tem um líder religioso, tem os fiéis, tem as regras. Então, é também uma instituição social. E a gente poderia seguir citando outras, né? Mas eu acredito que já tenha ficado claro. Vocês até podem fazer esse exercício de pensar outras coisas na vida de vocês que são instituições sociais. A gente já tem uma ideia mais ou menos como é que acontece esse processo. Eu acredito que isso já esteja ficando claro para vocês. A gente já viu que tem os agentes de socialização, ou seja, as pessoas que fazem com que essa socialização aconteça. Mas essa socialização, esses agentes, eles precisam usar alguma coisa para socializar esses outros indivíduos. O que é que eles usam? Os mecanismos de socialização. O que são os mecanismos? São os meios por meio dos quais os padrões e normas são transmitidos pelos grupos e internalizados pelos indivíduos. Eu estava dizendo que os pais, eles são os primeiros agentes de socialização que a gente tem contato, né? A maioria de nós tem contato. Então, vamos lá. O que a mãe usa para ensinar a criança como se comportar? Ela vai usar... isso que ela usa, essas maneiras que ela faz para ensinar, é o mecanismo de socialização. São os meios, e esses meios são os mais diversos. São as regras, são as leis. Então, são as ferramentas, digamos assim, que nós temos para aprender esse processo de socialização. Na escola, por exemplo, eu vou ensinar para vocês como vocês devem se comportar na hora de fazer uma prova, por exemplo. Eu vou ensinar para vocês quais são essas regras. Quando vocês estiverem mais perto de fazer a prova do Enem,
eu pretendo, né, ajudá-los dizendo, por exemplo, o que vocês devem levar no dia, o que eu vou usar, qual é o mecanismo de socialização que eu vou usar para isso. Eu vou usar o manual do candidato, vou dizer, olha, daqui, você precisa levar caneta preta. Por que preta, professora? Porque é a regra, você só vai poder responder a prova de caneta preta. Você precisa levar sua identidade, porque você precisa se apresentar. Então, essas regras que eu estou usando são os mecanismos. Como é que a gente se... Atualmente, o uso da máscara. Existe um decreto que diz que você tem que usar máscara para entrar nos estabelecimentos. Então, qual é o mecanismo de socialização? O decreto, além da convivência, né? A necessidade de uso da máscara. Então, tudo isso faz parte dos mecanismos de socialização, as ferramentas. E a nossa identidade social, ela está muito relacionada a isso. Por quê? Porque nós aprendemos a nos comportar, né? Nós aprendemos a ter a nossa identidade de acordo com o modo como nós somos socializados. A questão do idioma que eu falei para vocês. Eu falo português. Por quê? Porque eu fui socializada por agentes sociais que falavam português. Portanto, usaram o idioma português como mecanismo de socialização. Então, tá tudo interligado. Um outro conceito importante são os grupos sociais. Nós, seres humanos, seres sociais, vivemos em grupos sociais. E esses grupos sociais são os mais diversos. Eles constituem-se a partir de quê? Dos interesses, das práticas, dos valores que nós compartilhamos. Então, nós acabamos fazendo grupos, né? A gente até já viu um pouco disso na aula passada, quando a gente falou sobre as tribos urbanas, que também são grupos sociais. E esses grupos, eles também são classificados. Eles podem ser primários, intermediários e secundários. Os grupos primários é aquele que você conhece todo mundo, que você tem afeto. Os intermediários é o meio termo. Você conhece, não tem um afeto tão grande, mas você conhece todo mundo, você sabe o nome, você tem uma proximidade média, por isso que é intermediário. E os secundários é um grupo maior, que você nem conhece, mas você faz parte daquele grupo. Vou dar um exemplo bem dentro da realidade de vocês. O grupo primário seria aquela panelinha de vocês na sala de aula. Aqueles 3 melhores amigos, ali é um grupo primário. Vocês se conhecem, frequentam a casa um do outro, sabem o nome da mãe, do pai. Vocês sabem com quem a pessoa mora, os gostos musicais. Então, ali é um grupo primário. Tem afeto, tem uma proximidade maior. A sala de aula, a sala de vocês, a turma de vocês, é um grupo intermediário. Você até sabe o nome, né? Conhece a pessoa e tal, tem alguma proximidade, mas não é nada muito intenso. São 40 pessoas, são 50 pessoas. Você não tem como ter uma relação próxima com todo mundo. Tem até aquelas pessoas que você nem gosta tanto assim. Então, é um grupo intermediário. O grupo secundário, que já é um grupo ainda maior do que o intermediário, seriam os alunos da escola. Todos os alunos da escola. Você não conhece todo mundo, mas vocês fazem parte do mesmo grupo, os alunos daquela escola em específico. Então, é um grupo secundário. Ok? E aí, maior do que isso, é o que a gente chama de categorias sociais. Para a sociologia, essas categorias elas são formadas por indivíduos que vivem experiências semelhantes, sem, no entanto, estabelecerem relações sociais diretas. Ou seja, tem alguma semelhança, tem alguma coisa que liga aqueles indivíduos, mas eles nem se conhecem, ao menos. Por exemplo, os alunos do ensino médio do estado do Ceará é uma categoria. Você conhece todos os alunos do ensino médio do Ceará? Não, mas vocês têm algumas coisas em comum. Por exemplo, agora todos estão em aula remota. Estão tendo aulas online. Por quê? Porque o Ceará, como um todo, ainda não autorizou as aulas presenciais para os alunos do ensino médio. Então, existe algo que liga todos os alunos, porque vocês são uma única categoria social. Gente, é isso. Eu vou encerrar por aqui a nossa aula de hoje, porque vocês já perceberam que são muitos conceitos. Vou deixar uma atividade de fixação
Vou deixar também um slide disponível para que vocês deem uma estudada, né? Na próxima aula, nós continuaremos com esse mesmo assunto e eu peço de vocês que façam esse resuminho para fixar melhor esses conceitos. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição para esclarecê-las, tá? Um abraço e até o nosso próximo encontro.